Continuando então, próximo exercício que eu tenho aqui nessa minha versão da prova é esse exercício da vasilha. Uma vasilha tem o formato de um tronco de cone, como a imagem abaixo. Sabendo que a vasilha tem 12 centímetros de profundidade e diâmetros de 40 centímetros e 20 centímetros, então aqui a abertura maior 40 de diâmetro, a abertura menor 28. Determine a capacidade desta vasilha. Capacidade é a mesma coisa aqui, volume. E novamente assinale a alternativa que mais se aproxima. Gente, caiu um problema muito parecido com esse no Enem. Eu tinha preparado esse exercício uma semana e meia antes da prova do Enem. E aí quando eu vi o Enem, tinha um exercício muito parecido com esse. Coincidência. Legal, achei bacana, porque está cobrando uma coisa que a gente acabou de estudar. Bom, antes de eu começar a marcar aqui, como isso aqui é um tronco de cone, eu já vou esticar aqui para lembrar que se eu estico as laterais, eu formaria um cone. Porque como eu vou trabalhar volume de tronco, eu vou trabalhar o volume do cone original menos o volume do cone retirado de baixo. Normal? Beleza? Tranquilo? E o que mais que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho a altura, que é a profundidade da vasilha, tá? Eu tenho os diâmetros, então eu posso determinar os raios. O raio do cone maior, o raio do cone menor. Vou fazer assim, tá? E aí eu vou trabalhar em cima dessas informações. Então vamos marcar aqui. A altura do tronco de cone é 12 centímetros. O raio do círculo maior, a abertura da vasilha, é metade do diâmetro, 20 centímetros. E o raio da menor é a metade do diâmetro menor, 14 centímetros. Ok? Se eu prolongar aqui a altura, eu vou ter aqui, que normalmente a gente chama de altura linha, que é a altura desse conezinho menor. E aí a altura do cone maior vai ser para mim o Hzinho mais 12, que é a altura do tronco. E aí eu posso trabalhar com a proporcionalidade. O cone menor tem raio 14, o cone maior tem raio 20. O cone menor tem altura H', o cone maior tem altura H' mais 12. E aí, com essa proporcionalidade, eu posso determinar o valor dessa altura pequena e depois também da altura grande. Ok? Posso simplificar essa fração para diminuir um pouquinho o trabalho? 7 décimos. Multiplica cruzado. Então eu vou ter 10 vezes H', 10H'. 7 vezes H', 7H'. 7 vezes 12, 84. 7H' vai subtrair dos 10H', vai sobrar 3H', 3 a altura do cone menor, igual a 84. 84 eu vou dividir por 3. Eu vou ter que então a altura do cone menor é 28 centímetros. Com isso aqui, com essa informação, eu posso achar a altura do cone maior somando 12. 28 mais 12, 40 centímetros. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso de volume. E como eu já falei no exercício anterior, o volume do tronco é volume da pirâmide maior menos volume da pirâmide menor. Volume da pirâmide maior, 1/3 da área da base. Desculpa, pirâmide não. Cone. Né? É que são muito semelhantes as figuras, né? O trabalho delas é muito semelhante. Então, deixa eu já corrigir aqui o que eu escrevi errado. Uma pirâmide, uma pirâmide, uma pirâmide é cone. Volume do cone maior, volume do cone menor. Volume do cone maior é 1/3 da área da base, π vezes o raio 20 ao quadrado, vezes a altura do cone maior, 40. Veja que 20 e 40 não são múltiplos de 3, então eu vou deixar a fração escrita, tá? 20 ao quadrado vezes 40 dá 16.000. Então vai ficar 16.000 π sobre 3 centímetros cúbicos. Já o volume do cone menor vai ser 1/3 da área da base, π vezes o raio menor 14 ao quadrado, vezes a altura menor 28. Novamente, 14 e 28 não são múltiplos de 3, então eu vou só multiplicar os numeradores, 14 ao quadrado vezes 28, que dá 5.488 π sobre 3 centímetros cúbicos. Então o volume do tronco vai ser o 16.000 π sobre 3 menos
os 5.488 π sobre 3. Se eu fizer só os numeradores ali, 16.000 menos 5.488, como os denominadores são iguais, eu chego em 10.512, que é divisível por 3. Então, se eu dividir o 10.512 por 3, vai dar 3.504 π centímetros cúbicos. Mas ele deu as respostas todas em litro e pediu que eu encontre a que mais se aproxima. Sem o π, nada. Então o que eu vou fazer? Multiplicando por π primeiro, então esse cara vezes o π da calculadora, eu chego em 11.008,14 centímetros cúbicos. Se eu lembro, novamente, que cada centímetro cúbico é 1 mililitro, então eu preciso de 1.000 centímetros cúbicos para formar 1 litro, eu vou ter aqui eu já estou falando de valor aproximado, né? Eu vou ter aproximadamente 11,008 litros. Qual é o valor que mais se aproxima? Claramente é a letra D nesta minha prova. Tá, ok? Próximo exercício. Exercício do cubinho com um cilindro perfurando no meio. Então, para fazer um colar, o Ourives pegou cubos de prata com 5 mm de aresta, realizou um furo de 2 mm de diâmetro para passar o cordão do colar, como mostra a imagem ao lado. Sabendo que a densidade de um material é a razão entre massa e volume desse material, então densidade é a razão, é a divisão entre massa e volume, e que a densidade da prata é 10,59 gramas por centímetro cúbico, calcule quantos gramas de prata possui o cubinho após o furo. Mais uma vez vou ter que aproximar. Outra coisa, as medidas estão todas em milímetro, mas a densidade está em centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. Então já seria legal eu trabalhar com centímetro cúbico. Eu tenho que as arestas do cubo são 5 milímetros. Então eu posso dizer aqui que essa aresta, vou colocar essa daqui, é 0,5 centímetros. O diâmetro do cilindro é 2 milímetros. Então o raio, que é metade do diâmetro, é 1 milímetro ou 0,1 centímetros. O volume da peça, né, o volume da peça vai ser o volume do cubo menos o volume do cilindro. O volume do cubo é muito fácil. Basta pegar a aresta, 0,5, e elevar ao cubo. Então, faço essa conta aqui na calculadora mesmo. Isso é 0,125 centímetros cúbicos. O volume do cilindro também é fácil. Área da base, π vezes o raio da base, 0,1 ao quadrado, vezes a altura, 0,5, porque a altura do cilindro é justamente a altura do cubo também. Então eu vou jogar isso aqui, 0,1 ao quadrado vai dar 0,01 vezes 0,5, então vai ficar 0,005 π centímetros cúbicos. Vou determinar o volume da peça deixando ainda em função de π. Então 0,125 menos 0,005 π centímetros cúbicos. Não tenho o que fazer nessa operação, só jogando na calculadora para arredondar. Mas como ainda não é a resposta final, eu vou deixar para arredondar na resposta final. Ele pediu a massa de prata, quantos gramas de prata tem. Para isolar a massa, basta eu multiplicar pelo volume, então densidade vezes volume. Então a massa vai ser 10,59 vezes o volume da peça, que é esse que eu calculei aqui ao lado. E agora eu vou jogar tudo isso na calculadora, já escrevendo uma resposta aproximada, tá bom? Então eu vou na calculadora, 10,59 vezes, abre parênteses, 0,125 menos 0,005, que multiplica o π da calculadora. Fecha parênteses, e eu vou ter então 1,157 grama de prata. A alternativa que mais se aproxima, claramente, é 1,15. Se tivesse a 1,16 aqui, eu teria que marcar 1,16. Mas não tem, então dessas é a 1,15, letra B. O último exercício da prova é aquele que fala
de um pedaço, né, da esfera, de uma esfera, uma parte de esfera. Márcio cultiva laranjas especiais. Nessa safra ele percebeu que uma laranja, após descascada, era perfeitamente esférica, formada por 9 gomos de mesmo tamanho. O gomo, né? O gomo é o que a gente pode chamar de cunha esférica, né? Uma fatia de melancia. A gente falou disso em sala de aula, ou em aula síncrona, perdão. Sabendo que cada gomo possuía volume de 13,5 pi centímetros cúbicos, opa, o volume da cunha esférica que ele trabalha é 13,5 pi centímetros cúbicos. Determine o valor do raio da laranja, descascada, é lógico, né? Que é uma esfera perfeita. Vamos pensar comigo. Ele tem 9 gomos de mesmo tamanho. Então o volume da esfera vai ser 9 vezes o volume de cada gomo, ou o volume da cunha esférica. Então se eu pegar os 13,5 e multiplicar por 9, eu tenho que o volume da esfera é 121,5 pi centímetros cúbicos. Acontece que o volume da esfera a gente conhece, é 4/3 de pi vezes o raio ao cubo. Então eu tenho que isso aqui equivale a 121,5 pi. E aí eu só tenho que isolar o raio ao cubo, né? Se eu dividir por pi os dois lados, o pi vai ser simplificado. O 3 está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. Então multiplica o 121,5 por 3. O 4 está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão. Isso vai dar 91,125. E aí eu vou tirar a raiz cúbica desse valor para determinar o valor do raio. A raiz cúbica, vou usar a raiz cúbica da calculadora, né, de 91,125, dá 4,5 centímetros. Então, está aqui a alternativa B. Ok? Terminamos a prova. Uma curiosidade da minha prova, né, até vou voltar lá na primeira página. Ó, C, B, C, D. C, D, B, B. Nenhuma questão da minha prova, que foi gerada aleatoriamente, teve a resposta alternativa A ou E. Interessante que quando eu construo a prova, normalmente eu coloco a primeira alternativa sempre como a verdadeira, mas como ele embaralha, fica então essa miscelânea, né? E pode acontecer coisas assim. Pode até acontecer da tua prova ficar tudo na mesma alternativa. Professor, para mim eram todas letra E. Beleza, mas são os valores que importam, tá bom? Falando agora um pouquinho sobre a recuperação, tá? Então, agora que nós terminamos o gabarito da prova, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas é porque eu quero falar um pouquinho sobre a recuperação com vocês, tá? A recuperação, então, vai acontecer na próxima semana. Nós teremos aí uma recuperação no mesmo estilo da primeira recuperação, com 48 horas de prazo para vocês. Então, ela vai ficar ali liberada a partir do meio-dia, ó, recuperação. Vai do meio-dia do dia 17 de dezembro, que é a sexta-feira da semana que vem, tá? Aberta até o meio-dia do dia 19 de dezembro, que é domingo. Por favor, não percam o prazo. Por favor, tá ok? Então ela vai estar aberta nesse período, valendo 8 pontos, sem valer lá a bonificação da lista, do mesmo jeito que sempre foi as minhas recuperações, tá bom? São 48 horas, mas a duração da prova continua sendo de 2 horas. Tá? Continua sendo de 2 horas a duração da prova. Ela também possui 8 questões. Tá? A gente vai ter uma aula síncrona antes disso. Se alguém tiver alguma dúvida, me procura no WhatsApp ou na aula síncrona, fala comigo. Beleza, pessoal? Tá aí o gabarito comentado da prova. Veja, reveja, tire as suas dúvidas e se prepare para a prova de recuperação para melhorar essa tua nota aí, conseguir recuperar, conseguir estar acima da média. Tá bom? Forte abraço e até mais.